Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Estamos gravando esse vídeo hoje, dia 7/5/2023. Estamos aqui do altar da nossa igreja, às 8h07. Gravamos para o YouTube e colocaremos o link no Facebook. Que Deus abençoe cada pessoa que cada semana está inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado, família YouTube. Continue os que entram nesse link, inscreve no nosso canal. Ajuda essa missão a ir para frente no nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho das pessoas que têm comentado ali no nosso canal. Que Deus abençoe a nossa família YouTube e aqueles que vai ver no Face. Se inscreve, irmãos. Vamos aumentar o número de inscritos nesse canal em nome de Jesus. Muito obrigado mesmo. Gratidão pelo carinho em nome de Jesus. Estamos na série do livro de Moisés. Glória a Deus. Estamos pregando sobre o Êxodo. No livro de Êxodo 2, nós ficou no Êxodo 2, do versículo 9 a seguir na outra live. E hoje nós vamos continuar esse capítulo no nome do Senhor Jesus. Então, os irmãos que tiver a Bíblia, deixa suas Bíblias abertas no livro de Êxodo. Vamos acompanhar a Bíblia nessa noite. Quem estiver na casa, pegue a Bíblia e acompanhe junto conosco a palavra do Senhor. Abraço para a pastora Helena, que sempre entra nas nossas lives pelo YouTube. Abraço para a irmã Dionísia de Minas. Está chegando o Congresso de Minas o mês que vem, o terceiro sábado de julho. Vamos estar em Minas Gerais para a festividade da Igreja de Minas. Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar nessa noite, para que Deus tome a direção dessa mensagem. A irmã obreira, ajuda a irmã ali que não encontrou ainda a palavra, Êxodo 2, do 9. Vamos orar para que Deus venha tomar a direção. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, que nessa noite, meu Deus, o Deus que guiou Moisés, Pai, venha guiar nossa igreja nessa noite. Venha guiar o altar dessa igreja nessa noite. Venha guiar eu, Senhor, a mulher, a pastora, na face da terra. Senhor, que eu não venha pregar de minha vida, de minha carne, dos meus eus, mas eu convido o Senhor Jesus, o dono da sabedoria, o Deus da sabedoria, que Ele toma a minha vida, que Ele fale no altar da igreja. Tu és o meu professor, o meu mestre, o meu teólogo, e que nessa noite o Senhor fale neste lugar, e que o Senhor leve nós as promessas de Deus, porque, Senhor, eu creio que assim como Moisés viveu as tuas promessas, leve nós, Senhor, a caminhar contigo nessa noite. Mande sobre nós o teu avivamento. Mande sobre nós a tua cura. Mandai de comandagacei. Mande tua libertação. Mande o teu milagre. Abra os teus céus nesta igreja. Abra o teu reino sobre este altar. E perdoe nossas falhas. E perdoe nossos pecados. Perdoe, Senhor dos exércitos. Nagasubicante. Vem o poder da tua palavra. Que a glória seja para ti. Passe aqui na igreja. Passe o poder da palavra. Porque onde a palavra passa, meu Deus,
ela abrange, meu Pai, a alma, ela abrange o espírito e o corpo. Rende comanda gasfurimicando labra choramanda. Passe a palavra, passe do lado de dentro de cada vida, passe nos nossos ouvidos, lança por terra os impedimentos, as barreiras, nos reveste com a palavra, que a tua palavra venha fortalecer nós nesta noite, onde a minha voz vai entrar, Senhor. Minha voz está indo para o mundo inteiro, Deus. Aonde ela entrar, na casa que ela entrar, Amanda Gachanagá, Choramanda, que entre a promessa de Deus, que entre o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, e no sangue de Jesus, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus ficou em Êxodo 2. Onde fala sobre o nascimento de Moisés. Então a palavra de Deus vai dizer, nós já expressou na próxima live passada, do nascimento de Moisés, que a mãe de Moisés, no versículo 9, vai dizer, então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Então, nós não terminou sobre o nascimento de Moisés. Esse capítulo, ele fala do nascimento de Moisés. E ele vai dizendo como a mãe dele o fez. Ela o escondeu 3 meses, tentou proteger até os 3 meses, mas depois de 3 meses não teve mais jeito. Agora ela teve que confiar, colocar Moisés numa arca de betume e colocar sobre o rio e deixar Miriam, sua irmã mais velha, ali observando. Como Moisés tinha uma promessa de ser um menino libertador, Deus, ele o cuidou daquela criança sobre as águas do rio Nilo. Então nós disse que tem momento na vida de uma mãe que ela não pode mais segurar o filho ou a filha. E quando nós não podemos segurar nossos filhos que já está grande, que já é adulto, aí, irmãos, é a hora que nós temos que pôr nas mãos de Deus. Porque enquanto nós podemos ensinar uma criança, nós vamos ensinar. A Bíblia diz em Provérbios 22, ensina o menino a menina o caminho que deves andar. E quando ele crescer, ele não vai desviar. Tudo aquilo que você investe numa criança vai ficar guardado na memória dele, na memória dela. Mas quando ela cresce, que ela vira adolescente, adulta, ela vai querer as bagagens dela. Muitos não ouvem mais. Muitas não vai mais querer ouvir pai e mãe. Não vai querer ouvir os tios, o pastor. Mas é aí que nós vamos entregar nas mãos de Deus. E se aquela pessoa tem promessa, Deus vai tratar com aquela pessoa. Deus vai tratar com aquele menino ou aquela menina. E a Bíblia diz que como Moisés era o libertador, a mãe dele sentia que este menino era especial e era diferente. Deus o protegeu. Deus deu livramento. Assim também é na nossa vida. Nossos filhos é especial. Nossos filhos
Cada filho e cada filha é especial. É herança de Deus. Então nós temos que pôr eles, quando nós não dá mais jeito, nas mãos do Senhor. E Deus, Ele vai trabalhar conforme a vontade dEle. Mas na casa de um cristão sempre vai ter solução. Então uma coisa que um pai ou uma mãe cristão tem que crer é que cada oração que você faz para os seus filhos vai ter solução. Uma coisa é certa: Deus não vai deixar seu filho te machucar a vida inteira. Ou a pessoa converte, ou conserta, ou Deus leva embora. Na vida de crente é assim, irmão. Filho e filha de crente, ou ele conserta, ou Deus leva ele embora. Salvo ou não salvo. Mas pode ter certeza que uma mãe que é crente, que ela orar pelo teu filho ou tua filha, que dá trabalho para ela, ou o filho ou a filha entra na linha, ou Deus leva ele embora desse mundo. Salvo ou não salvo. A oração de uma mãe crente não cai por terra. Por isso você tem que confiar no Senhor. Confiar em Deus. Que Deus, Ele ouve. É triste quando a gente vê uma pessoa que teve a oportunidade de mudar, de libertar. Mas Deus, Ele permite, irmão, aquilo que nós queremos. Deus, Ele nunca vai pegar nas minhas pernas e dizer: você é minha escolhida, você é meu escolhido. Você não vai fazer isso no mundo. Se eu querer ir lá para o mundo e jogar meu ministério na lama, Deus vai deixar eu ir para o mundo. Só que a Bíblia diz que aquele que brincar com Jesus, a pedra o despedaçará. Aí chega o tempo da colheita. Ele deixa você criar bagagem, só que vem a colheita. Mas Moisés foi diferente. Moisés, ele vai querer a obediência. Moisés vai querer a libertação do povo dele. E que nessa noite, jovem, adolescente, que me ouve, que vocês adultos que me ouvem, possa querer ser igual a Moisés. Moisés não quis a glória do Egito. Moisés quis o vitupério de Cristo. Moisés quis sofrer para Cristo. E nós também. Nós vamos lutar por renúncia, santidade. Sofrer para Cristo. Porque se nós sofrer para Cristo, nós vai ter uma coroa lá no reino dos céus. Nós vai ter moradia lá no reino dos céus. Nós vai ter galardão lá em cima. Ainda que aqui na terra, muitas das vezes, nós não vai chegar em toda a promessa. Moisés não entrou na terra da promessa. Quem entra é Josué e Caleb, os seus alunos. Mas Moisés hoje está com Deus. Moisés está na glória. E a Bíblia diz que Miriam, a menina, ela ficou ali ao redor. E aquela princesa, ali a filha de Faraó, quando viu aquele bebê chorando, ela se compadeceu. Deus soube cuidar dos detalhes. Talvez se ela visse Moisés dormindo, ela não ia sentir tanta misericórdia. Mas ela via que o bebê estava aos prantos, chorando. Então ela sentiu compaixão de Moisés. Ela quebrou a regra do pai dela, que era rei. Era para ser matado todas as crianças, jogado no rio e deixar embora. Mas Deus fez Moisés chorar. Então, irmãos, até no choro, Deus trabalhou. E até no nosso choro, na nossa luta, talvez nessa noite, você não deve estar alegre. Muitas pessoas têm passado os momentos que um está chorando, um está triste, um está ferido, outros machucados. Mas até no teu choro, na sua tristeza, na sua dor, Deus, Ele sabe trabalhar. Assim como Ele trabalhou no choro de Moisés. Como Ele viu que o menino estava sem mãe,
naquelas águas. E este Deus que trabalhou naquele choro de Moisés, Ele também, se você ficar na palavra dEle, caminhar com Ele, Ele vai usar alguém para olhar para você e ter misericórdia da sua dor. Porque Deus, Ele não quer que a gente passe a dor sozinha na terra, não. Deus tem pessoas especiais para nos curar na terra. Deus tem pessoas especiais para dar bálsamo para nós. Porque está escrito na Bíblia que ninguém anda sozinho, que ninguém vence sozinho. Nós temos as pessoas especiais para chegar no nosso momento de dor, para nos ajudar, como José de Arimateia ajudou Jesus a levar a cruz. Olha que Jesus era o rei. Assim também é na tua vida. Você tem que estar atento quem é que Deus está pondo na tua dor. Valorizar quem está entrando na tua dor. Porque quando você está com dor, é essa pessoa que é amiga. É esse que é amigo. Quando você está bem, aqueles que chegar não é amigo. Quando você está cheio de dinheiro, tudo bom e do melhor, aqueles que chegar vêm para te sugar. Mas quando você está na dor, e entra uma pessoa e te dá um conselho, estende a mão, esse daí é a verdadeira pessoa que você deveria valorizar. Então, irmãos, vamos ter um coração grato. Valorize quem Deus põe em sua dor. Porque Ele pôs na vida de Jesus um homem rico que comprou ali aquele lugar onde Jesus foi sepultado, ia ser sepultado. Ajudou a carregar a cruz quando Jesus caía. Moisés, ele pôs uma princesa. A princesa deixou os princípios do pai, porque ela sentiu a dor de Moisés. Assim na terra também. Por isso nós temos que quebrar da nossa cabeça as crendices. Tem pessoas que ele já foi tanto ferido na terra, tanto decepcionado, tanto machucado, que ele pensa que milagre vem só pelos anjos do céu. Mas milagre vem para aquela pessoa que no momento da sua dor, Deus coloca ela para te estender a mão. E ali, aquela pessoa, ela é um milagre na tua vida. Às vezes ela é um milagre. Então valorize. Valorize quando alguém está te dando a mão, quando alguém está te dando um conselho, quando alguém quer te levantar. Valorize, porque é essa pessoa que é a verdadeira. Não é aquele que quer sugar a tua vida. Não é aquele que te quer quando você está bem. Não é aquele que te quer quando você tem muito dinheiro. Não é aquele que te quer quando você está com a vida próspera. Mas é aquele que te ajuda quando você está fedendo, na lama, na cinza. Labachora mandarás. E assim estava Moisés, chorando. E uma princesa chega e tem dó, tem misericórdia. E ela o trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés, que quer dizer nascido. Porque enquanto Faraó achava que ele ia acabar com a raça do povo hebreu, Deus traz um menino que pelo ali, a simbologia do nome de Moisés quer dizer nascido. Deus estava providenciando alguém dentro do Egito que ia nascer para livrar o povo dele, para salvar o povo dele, para libertar o povo dele. Porque está escrito em Isaías 54:17 que nenhuma ferramenta ela prosperará contra o servo do Senhor. Está escrito em Mateus 18 que as portas do inferno ela não prevalece contra a igreja que foi comprada lá na cruz do Calvário. E assim ali
Deus estava providenciando nascido. Moisés, alguém que ia nascer. Nascer, que o Egito não ia comprar, o dinheiro não ia comprar, a fama não ia comprar. Aleluia! Porque este homem, o que estava dentro dele era o reino de Deus, era o amor ao teu povo. E assim tem que ser você nessa noite. Você tem que ter o amor de Deus. E quando a gente tem o amor de Deus, irmão, a gente tem sede pelas almas, a gente tem fome de salvação, a gente tem sede de justiça. Assim era Moisés. Dinheiro não comprou, fama não comprou, status não comprou, mas a vocação de Deus é que falou mais alto dentro de Moisés. Por isso você tem que continuar caminhando para Deus, porque muitas das vezes você vai estar salvando lá fora também. Não é só nossa família que precisa de oração, não é só nossa família que precisa de libertação. As famílias que nos ouvem pelo nosso testemunho, elas também entram na promessa. E o crente, ele tem que ter isso dentro dele. Todos que frequentam a igreja têm que ter isso. Porque às vezes nós entramos na igreja pensando só em nós e nossa casa. Mas existe pessoas que estão entrando, estão recebendo pela tua vida. Não é em vão o que nós faz para Deus. Por isso nós temos que fazer com a alma. Ir com a alma, pregar com a alma, cantar com a alma, levantar a porta da igreja com a alma. Porque vidas estão recebendo aquilo que muitas das vezes os seus demoram a entender. Eles demoram a entender para receber, mas um dia eles vão entender. Depois que eles entender, eles vão, se eles tiver tempo na terra, eles vão aceitar o propósito de Deus. Sendo menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, o qual adotou, chamou seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés levou 40 anos no Egito. A Bíblia vai dizer que só o versículo 10 vai resumir toda a história de Moisés no Egito. Porque, irmão, tudo o que você fez quando você não conhecia Jesus vale só para aquele tempo. Tudo que você fez de errado e antes de conhecer Jesus vale só para trás. O crente, a crente, nós não devemos ficar lembrando das coisas que nós fizemos, dos nossos erros, daquilo que você foi lá no mundo, lá no Egito. Toda a vida de 40 anos de Moisés resume no versículo 10. Um versículo só. Mas o que Moisés vai viver com Deus vai ser 4 livros da Bíblia. O que você tem que querer, da agora para frente, é o que Deus tem para você. O que é limpo, o que é verdadeiro, o que vem de Deus. Porque aquilo que você fez lá atrás foi no tempo da ignorância. Então, quantas vezes um homem e a mulher ele entra na igreja, o corpo está dentro e a cabeça está lá no passado. Ele ainda lembra das drogas que ele usou, da bebida que ele usou, da prostituição que ele prostituiu, do adultério que ele viveu, da desgraça que ele foi lá no passado. E toda vez, irmão, ele quer pôr aquilo para fora. Mas no Êxodo, nós vamos ver que tudo que Moisés viveu 40 anos, a Bíblia resume um versículo só, o 10 de Êxodo 2. Isso vai valer para que vocês que é crente, para nós não lembrar do tempo da ignorância, mas querer agora viver uma vida segundo Deus, segundo o plano de Deus. Aí nós vamos ver agora que Deus vai dar uma nova vida para Moisés, uma nova história para Moisés. Moisés vai escrever 4 livros que regem as leis do mundo, que regem as reis da igreja.
que é os 10 mandamentos. Não vai mais lembrar do passado, porque agora Deus vai limpar Moisés para a nova vida. E assim é o crente. Tudo aquilo que você foi lá atrás, você tem que esquecer e querer viver a Bíblia, o livro de Deus, a história de Deus. E agora vai começar a nova história de Moisés. Moisés agora, ele mata um egípcio. Então, o capítulo 2 é dividido no nascimento de Moisés, na criação de Moisés no Egito e na parte agora que Moisés mata um egípcio. E aconteceu do 11 a seguir. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio, e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus contendiam e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juízo sobre nós? Pensas matar-me como mataste o Egito? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Então aqui Moisés já tinha aceitado o chamado de Deus. Moisés já tinha 40 anos. Já tinha saído do Egito, já tinha saído do palácio. E aqui Moisés teve um erro. Mas esse erro de ter matado um egípcio foi porque Moisés estava se posicionando a Deus. E ele achava que ele estava fazendo certo. E muitas das vezes nós estamos na igreja, mas nós erramos dentro da igreja. Por isso que a gente não pode se culpar. Porque Deus, ele vê nossos erros dentro da igreja. Às vezes a gente pensa: eu estou me posicionando certo. E muitas das vezes você está fazendo algo errado mesmo já estando dentro da igreja. O que nós não pode, irmão, é carregar culpa. Porque mesmo nós estando dentro da igreja, muitas vezes nós também vai fazer um erro. Porque nós não é perfeito. Perfeito é o nosso Deus. Nós não pode continuar naquele erro. Temos que trocar o erro pelo temor de Deus. Porque Moisés aqui, ele matou um homem e ele pensou que ele estava fazendo escondido, que o faraó não ia saber, que ninguém ia saber, e ele posicionou em querer ajudar os hebreus e acabou ferindo o egípcio. Mas aí, tudo que nós fizer errado na igreja vai ser descoberto. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e ela pensa que aquilo que ela está fazendo lá dentro da casa dela, lá escondida, que Deus não vai pôr reconhecido diante do sol. Davi também era chamado e viu uma mulher bonita, Betseba, e ali adulterou só de olhar no corpo da mulher. Mandou colocar Urias na frente do exército para matar Urias. E ele pensava, ele pôr nos planos dele para Joabe executar. E ele achava que Deus não ia punir. E Deus puniu toda a casa de Davi. Houve guerra em toda a casa de Davi. Então Moisés, irmão, estava dentro da promessa, dentro do chamado. Ele pensou que ele estava ajudando a nação dele. Mas quando se trata de injustiça, Deus não aceita injustiça.
Por isso que nós que é crente, nós não pode julgar, nós não pode pôr a mão para matar e nem para destruir, porque aí nós está fazendo errado. Quando se trata de eu dizer, eu vou fazer injustiça, eu vou vingar, eu vou mostrar para ela, aí Deus vai por nós, Deus vai revelar a nós. Deus não trabalha com injustiça. Crente não pode jogar praga nas pessoas. Crente não pode rebater a outra pessoa. Crente não pode fazer injustiça. Não fique eu pensando que se eu fazer injustiça com alguém, porque eu sou uma pastora, tenho dom, é ungida, que Deus não vai derrubar minha capa, que Ele derruba. O que o crente tem que fazer? Conversar. Você tem que querer a vida dos seus irmãos, é a paz. Quando eu não dou mais certo com a pessoa, você chega nela e fala, o que eu pude fazer foi até hoje. De hoje para frente eu não aguento mais sua personalidade. Eu não aguento mais convivência com você. Não dá mais, se eu for, eu vou morrer. Você seja feliz com suas atitudes, eu vou ser do meu jeito com as minhas atitudes. Um conselho para quem está na palavra: não faça injustiça, não enfrente a fera, não enfrente o mal, fugir da aparência do mal. Você vai com a pessoa até se aguentar, converse com as pessoas e fale, mas não ponha a tua mão para espraguejar ninguém dessa terra. Não vingue de ninguém. Não vai para a rede social e põe lá no Facebook, ele não presta, ela não presta. Não sai levando a vida daquela pessoa que te machucou, dizendo ela não presta, ela não é boa. Porque Deus vai te pegar pelo cabelo, vai te pegar e vai arrancar a sua capa, como Ele mostrou o pecado de Moisés, mostrou de Davi. Então nunca queira injustiça para sua família, para a família de ninguém, meus irmãos e minhas irmãs. Porque tem muito crente que esconde na igreja de trás da Bíblia, mas é macumbeiro nas palavras, é traiçoeiro por trás, leva a vida sua no cabeleireiro. Você chega naquele lugar, a coisa que era estar só ali entre você e aqueles irmãos já está lá na esquina, lá na rua, lá na loja. Quem falou? Foi aquela irmã, aquele irmão que está dentro de sua igreja. Deus vai arrancar a sua capa. Não pensa que nós sendo crentes, o que nós fazemos de injustiça, que o Todo-Poderoso não vinga. Deus vinga das nossas atitudes. Ele vem nas nossas atitudes. Moisés matou pensando que estava fazendo bem, mas matar não pode. Quais são os mandamentos que ele deu para Moisés? Amarás a Deus como a ti mesmo e o teu próximo. Então o amor tem que estar acima da vingança, do ódio. Deus agrada quando nós justificamos e falamos, olha fulano, eu não aguento fazer mais isso por você. Mas Deus não quer que você fale que você vai para o inferno, que você nunca será feliz, porque você está me machucando. Você nunca vai prosperar. Você vai ficar doente, vai morrer doente. Não, Deus não quer que nós matemos ninguém. Moisés temeu, aleluia. Nunca mais ele quis isso para a vida dele. Oh, glória. E nessa noite nós vem trocar as injustiças pelo temor de Deus. Aleluia. Que nós venha dizer, minha patroa é ruim, faz um mal para mim, mas eu não quero que ela vá para o inferno. Que Deus dê uma chance para ela. Meu marido é assim, que Deus dê uma chance. Meu pastor é assim, que Deus dê uma chance. Meus membros é assim, que Deus dê uma chance. Meu vizinho é assim, que Deus dê uma chance. Moisés passou a temer a Deus. Eu e você, que nós venhamos temer a Deus, porque só Deus pode matar, só Deus pode lançar. Aleluia! Porque só nas mãos de Deus está o dom, está o poder.
Vingança pertence a Deus. E Moisés troca dentro da chamada dele o que Moisés fala, qual diz: quem te tem te posto por maioral e juiz sobre nós? Pensa que você vai matar a mim como matou o Egito? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ele pensava que Deus escondia, me chamando. Ele pensava que Deus escondia o que nós faz de errado. Deus não esconde. Deus faz é descobrir. É por isso que quando você começa a caminhar com Jesus, irmão, você começa a descobrir coisas que você nunca imaginou. E tem pessoas que ficam com raiva da igreja de Deus. Tem gente, irmão, que nem gosta de igreja que tem profeta. Muitos já falou: nem vou naquela igreja porque lá diz que a irmã tem o dom de revelação. E quando ela ora, Deus mostra. Aí tem pessoa que corre para a igreja que não tem o dom porque tem medo de Deus mostrar. Mas quando Deus mostrar algo de errado, agradece a Deus. Quando Deus mostrar que tem um irmão, uma irmã, seu marido, seu vizinho, seu amigo planejando contra ti, levanta a mão e fala: eu agradeço pelo livramento que o Senhor está me dando. Porque se Deus não te mostrar, você vai ser enganado a vida inteira. Aleluia. E só porque Ele mostra, porque Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho. Quantas irmãs saíram da igreja noiva de Cristo porque os maridos tinham amante? E elas não acreditavam, elas pensaram que Deus não ia mostrar o lado ruim. Deus mostrou. Mas não era para sair, era para elas casar com Jesus. Aleluia. Quando uma pessoa não te dá valor, aí agora você não vai competir igual ele. Se você é da igreja, você não vai ficar como vassoura na mão dos homens. Uma mulher de Deus, ela não vai ficar de marido em marido, porque o marido tem outras. Um marido que é cristão, ele não vai ficar trocando de esposa a esposa. Quando seu marido não te dá valor, sua esposa, aí agora você fala: Jesus, agora eu aceito a verdade, a vida e o caminho do Senhor. Quando alguém te decepciona na terra, aí agora é a hora que você tem que se apegar nas vestes de Jesus. Caminhar com Jesus, andar porque Ele é a vida. Ele é a verdade. Moisés abraçou o temor de Deus, porque ele foi falho, mas Deus não é falho. Então, minhas irmãs, agradece pelo livramento. E não se culpa. Não compete com o pecador. Não compete com quem mata. Não compete com quem trai. Não compete com quem vinga. Labra, chora, mandarás. Não compete com quem espragueja. Abrace o temor. A Bíblia diz que quem tem o temor de Deus é rico. O Salmo 128 vai dizer que a família que tem o temor de Deus não falta nada. Eu vi uma mulher que quando ela aceitou Jesus, o marido dela mandou ela escolher Jesus ou o divórcio. E ela disse: eu não nego Jesus na terra, porque quem negar Jesus na terra vai ser negado na eternidade. Ela ficou com Jesus. Jesus deu um salário para ela de quase 4.000 reais, que nem o marido dava. E ela manteve a vida dela, até hoje está sozinha, bonita. Mas ela ficou com temor. E quem tem o temor nunca vai ser desamparado por Deus. Quem tem o temor é o princípio da sabedoria. Então o que a gente tem que querer que as pessoas é uma boa convivência e a paz. Mas não vingança, não praga, não desejar o mal de ninguém, porque Deus criou eles também. A chuva cai sobre o egípcio e a chuva cai sobre o hebreu. Louvado seja Deus. E que o crente nós venha ficar com temor. Louvado seja o Senhor. E a palavra vai dizer agora
que Moisés passa dessa fase porque ele não sabia. Agora Moisés vai fugir, irmão, porque ele matou um egípcio. E ele matou aquele egípcio e agora o faraó fica sabendo. E agora vem as consequências. Então tudo que nós fizer nessa terra vem as consequências. Por isso eu e você vamos lutar para viver a vida que Jesus oferece. O caminho que Jesus oferece. A verdade. Porque se nós faz coisa errada, vem o preço. Ele teve que fugir. Porque o rei ficou sabendo das atitudes dele e ia mandar matar Moisés. Aleluia, Deus. E ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó. E habitou na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. Então, ele chega junto ao poço. Que representa o Espírito Santo. Quando você está cansado, quando você está sobrecarregado, para onde você tem que querer correr? Os braços de Jesus. É nos braços de Jesus, irmãos, que eu e você vai encontrar refrigério. É nos braços de Jesus que nós vamos encontrar refrigério. É nos braços de Jesus, meu irmão, que você vai encontrar o refrigério. Não é fugir de casa, não é ir embora de casa, não é ir morar em outra cidade. Moisés foi refrigerado aonde? No poço. Ele senta perto das águas, que representa o Espírito Santo na nossa vida. Jesus disse que aquele que beber da minha água, da água que eu der, nunca mais terá sede. Se você colocar Jesus dentro de você, Ele cura a sua dor. Ele não vai deixar você ir mais para o mundo, beber bebida, usar droga, prostituir, matar, roubar. Então aqui agora Moisés, ele estava cansado, ele matou alguém e ele queria agora o livramento de Deus. Quem é o livramento de Deus para nós? É Jesus. Nós temos que buscar o livramento de Deus. Então ele chega e assenta junto ao poço. E nessa noite, eu convido a mim e a você. É o tempo de nós assentar, parar de querer andar com nossa força, querer andar do nosso jeito. É o tempo de nós se assentar e alimentar de Jesus. Beber da água de Jesus para nós ter vida, para nós ter livramento, porque é só nos pés dele, não tem outro caminho. Não tem outro caminho se nós não beber da palavra que nós escutamos aqui na igreja. Se nós chegar dentro de casa e dizer, fui lá, mas não vou pôr isso no meu coração não. Fui na igreja, mas não é a palavra que eu quero. Fui na igreja, aquele louvor não me satisfaz. Sair procurando companhia errada, nós vai cansar. Nós vai morrer. Mas volta para casa com a palavra no coração. Com temor. E aquilo vai entrar em você. E aquilo vai te proteger e vai te dar livramento. Moisés já não quis andar como ele andava. Ele agora criou o temor. Ele agora estava sentado perto das águas. Que representa o Espírito Santo, que representa a palavra. Cada dia você tem que querer se achegar para a palavra, porque só ela pode te limpar. O mundo não tem limpeza para nós. Os amigos não têm limpeza para nós. A droga não te limpa, o adultério não te limpa, a prostituição não te limpa, as amizades erradas não te limpa. Mas a palavra de Deus, o homem, o jovem, a criança que come da palavra, que bebe da palavra, ele recebe sabedoria, ele recebe livramento. Oh, alabraçure me canta, alabaxaia. É por isso que Jesus fala, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
E agora o que vai acontecer? Ouvindo, pois, Faraó queria matar Moisés, ele ficou junto ao poço de água. Já vamos terminar daqui 5 minutos, não vou dar tempo de terminar esse capítulo, mas quarta-feira nós vamos resumir mais sobre a vida de Moisés. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, encher as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, lançaram dali. Moisés, porém, levantou, defendeu-as, abeberrou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, a Jetro, em algumas Bíblias, e ele diz: por que tornaste hoje tão depressa? Moisés, irmão, ele estava ali, próximo das águas. Mas o que a Bíblia vai dizer, irmão? Ele estava ali próximo daquelas águas. E ele, irmão, ele vai e ajuda. Ele dá o livramento para aquelas meninas. Assim como a princesa salvou ele, livrou ele das águas, agora ele livra aquelas moças das mãos daqueles pastores que queria fazer o mal para elas, que não queria dar água para os seus rebanhos. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que ter o coração grato. Assim como Deus tem usado pessoas para nos livrar, nós também vai chegar um momento que Deus vai pôr pessoas na sua mão, para você ter misericórdia delas. E uma mão lava a outra. É um na terra ajudando o outro. Assim como aquelas moças, irmãos, teve o livramento daqueles pastores. Moisés agora já não é mais aquele Moisés que matava. Moisés agora ele tem um temor. E quando você tem o temor, Deus vai te usar para ajudar outros. Você vai salvar outros. Você vai libertar outros. E assim, ele livra as filhas desse sacerdote. E o que aquele sacerdote vai dizer? Ela chega em casa mais cedo. E ele pergunta: por que vocês chegaram mais cedo? E elas disse a seu pai: porque tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. Os pastores não deixavam elas tirar água e dar para o seu rebanho. Mas Moisés ali, perto do poço, ele viu aquela injustiça. E ele foi e não deixou que aqueles pastores fizessem injustiça com as moças. Agora ele aprendeu o caminho. Qual é o caminho que você tem a aprender? Fazer o bem para as pessoas, devolver o bem, andar junto, dar a mão, ser amigo, ser amiga, ser companheira. Moisés agora tem o bem dentro dele, ele tem Jesus dentro dele. Por isso você tem que abrir o coração para Jesus, porque o dia que você tiver Jesus, você não vai fazer maldade para ninguém. Você vai ser companheira, companheiro, devolver coisas boas, devolver vida. Aí o que Moisés vai ganhar? Moisés vai ganhar uma moradia. Moisés vai ganhar uma família. Porque quem faz o bem vai ganhar casa, vai ganhar família. Então, aquele homem manda dizer para as filhas dele, e disse às suas filhas: onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai para que coma pão. Se você for uma pessoa do coração bom, Deus nunca vai te desamparar. Se você devolver o bem, irmão, nunca vai faltar pão na tua mesa. Nunca vai faltar pessoas boas na hora da sua necessidade. Moisés agora está numa terra estranha. Mas Deus já conhecia a necessidade de Moisés. E assim que seja na minha vida. Manda chamar Moisés para comer pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu sua filha para Moisés, a qual teve um filho e chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui
em terra estranha. Então Deus amparou a Moisés. Deus cuidou de Moisés. Depois que Moisés tem o temor de Deus, que ele chega no poço das águas, que ele devolve o livramento para aquelas moças. É assim que Deus quer nós. É assim que Deus quer os irmãos que estão aqui. Que nós mudemos nosso coração. Sejamos um coração bom. Uma pessoa que tem a água da vida, a palavra. E daí você vai ser usado para abençoar e receber também a bênção de Deus. Então nessa noite, irmão, vamos orar pelos irmãos da rede. E logo após eu vou orar pelos da casa. E quarta-feira, se Deus quiser, nós continuamos no Êxodo falando da série de Moisés. Vamos ficar de pé e orar por esse irmão que está acompanhando as nossas lives em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pela essa palavra que foi ministrada na casa do Senhor. Meu Deus, obrigado, Jesus, por essa noite. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai. Abençoe, meu Deus, a sua palavra, que foi ministrada no altar da sua igreja. Venha usar seu servo e a sua serva, que vai ouvir e comer dessa palavra lá nas suas casas, Pai. Que, meu Deus, seus filhos venham receber o temor de Deus. Que os seus filhos venham receber o livramento de Deus. Que os seus filhos venham alcançar a água da vida, o pão da vida. Dai, Senhor, para a tua noiva um bom coração, um coração grato. Ajuda ele a ser companheiro. E que a vida que Moisés recebeu, que esses irmãos e essas irmãs venham receber. E assim, meu Deus, nós abençoamos essa live aonde ela entrar. Que entre as promessas, que entre a bondade de Deus. Assim eu vou despedir dos irmãos da live. Em nome de Jesus. Quarta-feira eu vou voltar. Em nome de Jesus. Só vou sair aqui, irmãos.